Bom dia a todos. Bom dia. Todos estão ouvindo direitinho aí? Sim. Mais uma vez, com alegria, estamos juntos nessa busca constante de aprendizado. E a gente vem aqui sempre rogar que Jesus abra nossos corações e nossas mentes, que a espiritualidade, nosso anjo de guarda, possa usar os recursos do passe para que a nossa captação do conhecimento puro, simples, seja entendida, para que a gente possa resolver os pequenos desvios que a gente continua fazendo todos os dias. É com a graça de Jesus, nossa Mãe Santíssima, com a equipe de nosso irmão Miramês, que nos acompanha, que tem feito todo esse trabalho nessa casa e muitas casas no Brasil e até no exterior, e que possa fazer com que a gente consiga essa vitória, que é a vitória que a gente veio buscar a partir do instante que a gente decidiu e teve a permissão de reencarnar. É essa vitória que a gente consegue. Hoje o assunto, nós falando, já está presente aqui, vai abordar a reconciliação com os adversários. Então, vamos rogar a Jesus e dar início aos nossos trabalhos. Pai de infinito amor e bondade, rogamos o teu amparo para que nossos corações se acalmem, nossas mentes se harmonizem com as energias do amor e da paz desse ambiente. Esteja conosco, seguindo nossos passos, nos guiando e dando forças para que a gente não desanime em momento algum. Mestre amado Jesus, Mãe Santíssima, esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Nosso irmão. Gente, bom dia para todos, bom dia para todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em nossos corações, para que todos nós, que nos encontramos presentes aqui nesta manhã, espíritos dos dois planos da vida, possamos, através das reflexões que serão trazidas para nós nessa manhã, buscarmos continuar esse processo lindo, eventualmente lento, de mudança interior. Mas a velocidade nesse caso, sabemos não ser o fator mais importante de todos. O mais importante, meus amigos, minhas amigas, é a constância. Que nós possamos, portanto, ainda que seja um pouquinho a cada dia, através das leituras, através do trabalho na caridade, através do trabalho no bem, nos melhorarmos, nos tornarmos pessoas melhores, porque é este pouquinho a cada dia que há de fazer imensa diferença para nós ao longo da nossa jornada evolutiva. Se eventualmente falharmos, se eventualmente cairmos, nos lembremos-nos da palavra do apóstolo Paulo, quando diz que nós levantássemos os joelhos desconjuntados e retomássemos a caminhada. Portanto, não nos envergonhemos, porque do nosso nível evolutivo ainda é normal uma ou outra queda. O que nós não podemos jamais é nos deter na marcha, ainda que seja um pouquinho a cada dia, que possamos nós continuarmos a nossa caminhada e desta forma construir, como nós sempre gostamos de dizer, um mundo melhor dentro de nós e, consequentemente, um mundo melhor ao nosso redor. Mais uma vez, rogamos a proteção da espiritualidade amiga e que Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Reconciliação com os adversários é o tema que nos foi proposto nessa manhã
e que nos traz aqui para nós fazermos uma grande reflexão. E quando nós refletíamos a respeito do tema, não só a respeito do tema, mas a respeito dos ensinamentos de Jesus, algo muito curioso nos aconteceu nessas reflexões. Peguem a vida de Jesus. Jesus encarnou entre nós, se fez criança, segundo nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, trabalhou na oficina com o pai, aprendeu o ofício do pai, e depois desta jornada, conta-nos os historiadores, as fontes históricas, que ele vai começar a tarefa dele, a missão dele, aos 30 anos aproximadamente, e depois, com cerca de 3 anos de trabalho, ele então é chamado ao sacrifício, ao martírio na cruz, e desencarna, retornando alguns dias depois, algum tempo depois, para a convivência no meio dos discípulos, já desencarnado, para dar uma prova incontestável da imortalidade da alma, e então retorna de uma maneira mais definitiva, não obstante não nos tivesse abandonado 1 minuto sequer para a esfera espiritual. E a gente compensava com apenas 3 anos de tarefa de Jesus, de missão efetiva de Jesus aqui na Terra. E eu, que gosto muito dos números, e ficava pensando, gente, que desperdício! Por que ele não começou aos 20? Seriam 13 anos se ele ainda assim desencarnasse aos 33? Gente, 3 anos é tão pouco tempo. Se você for fazer um curso superior, você não forma em 3 anos. Dependendo do curso, são muitos anos, 4, depois se for um curso de medicina, tem uma especialização, tem uma residência. E Jesus, com 3 anos, ele fez a tarefa dele e deixou para nós uma lição que até hoje nós refletimos. Se nós formos observar para todos nós que estamos aqui nesse momento, e se nós agora abrangermos a nossa visão para todas as casas espíritas que se reuniram ou ainda vão se reunir ao longo dessa semana, e se nós lembrarmos das igrejas evangélicas, dos templos evangélicos, se nos lembrarmos dos tempos católicos e formos expandindo a nossa visão, nós vamos observar que, mesmo 2000 anos depois, estes 3 anos fazem toda a diferença. Toda a diferença. 2000 anos. 3 anos de uma mensagem que 2000 anos depois não se apagou. Pelo contrário, ela vive cada dia mais forte em todos os corações, produzindo uma transformação lenta, mas constante em toda a humanidade. Nós já comentamos aqui no domingo anterior que, não obstante, quando nós olhamos os noticiários nacionais, internacionais e locais, nós temos a impressão de que o mundo está andando para trás. Mas nós fizemos o raciocínio de que, na verdade, se nós formos observar com olhos de ver, com olhos espirituais, não com os olhos materiais, nós vamos conseguir observar uma humanidade que está cada dia melhor. E nós ainda propusemos um exercício mental para que a gente chegasse a essa conclusão. Diz-nos o livro dos Espíritos que um espírito jamais regride, ele apenas avança, no máximo estaciona. Então, se nós pegarmos toda a humanidade, e aí eu incluo os espíritos encarnados e os desencarnados, e nós olharmos a humanidade de 1 ano atrás
e olharmos a humanidade de hoje, lembre-se, eu não estou incluindo apenas os encarnados, encarnados e desencarnados, na pior das hipóteses, nós estamos, como humanidade, no mesmo nível que estávamos há um ano atrás. Na pior das hipóteses, que é aquela que ninguém melhorou. Agora, se pelo menos nesses bilhões de espíritos que compõem a humanidade encarnada e desencarnada melhorou um pouquinho que fosse, um pouquinho, a humanidade está melhor. Quando você somar os pontos, né, a pontuação de cada um, todo mundo permaneceu com a mesma pontuação, mas esse aqui melhorou 1/10. Então a humanidade como um todo melhorou. Agora, nós podemos observar, não vai ser difícil, que na verdade tem um bocado de gente que está um bocadinho melhor cada dia. Talvez nós mesmos. Hoje estejamos um bocadinho melhor do que um ano atrás. Se nós aumentarmos o prazo para 10 anos, talvez o tanto que nós nos tornamos melhores se torne mais visível. Então nós podemos dizer que ainda que lentamente e ainda que diante dos olhos materiais a humanidade pareça estar sempre a regredir, eventualmente progride, parece progredir um passo para recuar 2, isso se deve quando nós olhamos com a visão dos olhos materiais. Porque se nós abrangirmos a nossa visão para os olhos espirituais, nós vamos conseguir ter a certeza absoluta que nos enche o coração de alegria, que o mundo está cada dia melhor. E que nós podemos fazer parte dessa transformação, como nós tivemos a oportunidade de dizer agora há pouco, construindo um mundo melhor dentro de nós e consequentemente ao nosso redor. Porque esse mundo que nós melhoramos dentro de nós, ele vai refletir de alguma maneira ao nosso redor. Então, se nós pudéssemos fazer um convite a todos vocês que estão aqui nessa manhã, seria o seguinte: o que você vai melhorar hoje? O que você vai fazer um pouquinho melhor hoje? E quando você tiver isso em mente e conseguir colocar, ainda que parcialmente em prática, você deu uma contribuição para uma humanidade melhor. Mas voltando a Jesus, que era o objeto inicial da nossa discussão, foram apenas 3 anos, mas qual é a diferença? Foram 3 anos, não apenas de pregação, mas de exemplificação, sem igual. E por isso que hoje nós estamos falando dele novamente. Porque foram 3 anos em que ele não apenas trouxe a lei divina explicada de uma maneira, principalmente do ponto de vista moral, incontestável. Amai o próximo como a si mesmo. Não deixa margem à dupla interpretação. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. Não tem discussão, é simples, é taxativo, sem sombra de dúvida. Um ou outro conhecimento que nós iríamos aprender posteriormente, quando nós evoluíssemos mais espiritualmente, ele trouxe na forma de parábolas. E ele mesmo nos deixou claro que ele não pôde revelar tudo e que no futuro enviaria o Consolador, o Espírito de verdade, que iria relembrar o que ele disse e ensinar o que ele não pôde ensinar naquela época. O próprio Jesus falou: não estou ensinando tudo, mas o fundamental ele trouxe para nós, que é o amor, que é a justiça e a caridade. E o resto, à medida que nós vamos avançando, nós vamos descobrindo. Nós já sabemos muitas coisas hoje, através do ensino dos Espíritos. Existem coisas que nós ainda vamos aprender, nós ainda vamos descobrir como será revelado,
ou que nós compreenderemos da nossa própria mente, porque não pensemos que nós já sabemos tudo, porque senão nós seríamos Deus e estamos longe disso. Na verdade, nunca chegaremos a ser como Deus, apenas nos aproximaremos dele em qualidades, em virtudes e conhecimentos. Ou seja, o que a gente sabe hoje é apenas uma etapa. Novas etapas virão à medida que nós formos amadurecendo espiritualmente. Mas aí então, o que era a essência que a lei moral, Jesus trouxe sem sombra de dúvidas, sem dar margens a discussões. Podemos, por exemplo, do ponto de vista filosófico, olharmos a Bíblia e falarmos que a reencarnação está lá por causa daquele diálogo com Nicodemos. Aí outras vertentes religiosas dirão para nós, quando Jesus disse renascer da água, ele estava falando do batismo. Ou seja, essa é uma passagem que ainda abre margem a interpretações. Mas a lei moral, essa não deixa margem. Essa é clara para nós. E o grande exemplo de Jesus, que há apenas 3 anos deixou uma mensagem que repercute ainda hoje entre nós, é porque ele não apenas falou, mas ele também viveu cada uma das mensagens que ele trouxe para nós. A cada segundo, a cada minuto, a cada momento, Jesus não apenas ensinava, mas colocava em prática os ensinamentos dele. E essa é a grande diferença que faz com que uma mensagem de apenas 3 anos, uma missão, uma tarefa efetiva de apenas 3 anos, em valores aproximados, repercuta de uma maneira tão grande em nossos corações até os dias de hoje. Mesmo porque quando nós falamos dessa mensagem, nós não lembramos apenas da mensagem do ponto de vista do conteúdo, do conhecimento, mas nos vem algo mais, uma sensação, um sentimento no coração. Porque quando nós nos lembramos da mensagem de Jesus, nós estamos nos conectando com Ele. E aquela sensação de que esse é o caminho, este é o oásis, essa é a felicidade verdadeira que eu tanto procuro, está nessa mensagem, está em seguirmos esse caminho, o caminho da verdade da vida. Essa certeza fala mais alto em nosso coração do que qualquer conhecimento que nós pudéssemos recitar nesta manhã. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, a mensagem de Jesus não morreu com Jesus. Porque além dele e de seu grande exemplo, nós vamos poder contar com o exemplo dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, daqueles que seguiram a palavra de Jesus. Porque quando Jesus estava na cruz e pede perdão por aqueles que estavam assassinando ele, porque aquilo foi um assassinato, com requintes de crueldade, diga-se de passagem, e ele lá no auge do tormento, ele fala: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, eles não sabem o que fazem. Ele está dando para nós uma exemplificação do que ele falou. Porque se naquele momento de dor, apesar disso ser inconcebível na nossa mente, em algum momento Jesus desse o mínimo sinal de revolta contra aquelas pessoas que o estavam agredindo com palavras, com violência física e das mais diversas formas, se um gesto mínimo de Jesus fosse contrário ao que ele disse, ao que ele pregou naquele momento, a história dele estaria invalidada. Porque falar é fácil, tanto é que eu estou aqui. Você pega o livro, você cita fulano, cita ciclano, faz uns gestos, uns olhares, um sorriso, uma entonação de voz, não é difícil. Um pouquinho de prática, todos nós podemos. Agora viver é outra história. E então Jesus falou até fazer prodígios, manipulando as energias espirituais
muitas pessoas podem fazer, mesmo sem usar para um objetivo de moral elevado. Nós temos pessoas de moral questionável que são capazes de grandes prodígios, inclusive espirituais. Fazem coisas que a gente chama de mágica, chama de milagres, são fenômenos maravilhosos, mas não necessariamente têm a moral limpa. Então falar é fácil. É mais difícil fazer prodígios. Os falsos profetas o fazem e nem por isso tem uma moral que a gente possa aplaudir. Então a grande diferença não é como nós falamos, se nós falamos, o que fazemos, se nós fazemos, mas é a moral que está por trás de nós. E esse é o grande diferencial de Jesus. Se lá na cruz, por exemplo, ou quando ele estava sendo preso, que ele chega para Judas e chama Judas de quê? Amigo. Estava sendo preso para ser crucificado, estava sendo traído por um dos discípulos que ele havia escolhido. Ainda que Judas amasse muito Jesus, e Judas amava muito Jesus, ainda que Judas tivesse um objetivo torto, porque o objetivo de Judas era elevar Jesus ao reino terreno, fazer com que ele fosse o rei daquele povo. Esse era o objetivo dele. Quando Jesus fosse preso, ele então iria lá no meio do sinédrio, no meio dos pares dele, ele iria mostrar todo o seu poder, todo o seu esplendor, se tornaria um novo rei, que iria destruir o Império Romano e fazer com que aquele povo reinasse sobre toda a terra, como eles acreditavam que seria o destino deles. Então Judas tinha uma visão torta, mas nem por isso ele deixava de amar Jesus. Mas se deixou levar pelo quê? Pelo poder terreno. Enquanto Jesus pacientemente explicava em diversas oportunidades que o reino dele não era desse mundo. Não era, não é. Ele continua sendo. Do outro mundo, não continua sendo. Então Judas se deixou levar por objetivos equivocados, mas nem por isso ele deixou de amar o mestre. Tanto é que quando ele cai em si e dá conta do que ele havia feito e que as consequências não haviam sido as que ele esperava, ao invés do pessoal lá do Sinédrio chegar e ver, nossa, esse Jesus é grande, Jesus fazer milagres, não, Jesus ficou lá quietinho. E ao invés de ser proclamado rei, ele foi crucificado. Quando ele percebeu que o plano dele tinha sido equivocado no resultado, o remorso toma conta dele, sinal de que ele muito amava o mestre. Entretanto, ele escolhe o caminho equivocado do suicídio e deixa que o remorso tome conta dele, e o resto é história. Enquanto outros, igualmente movidos de remorso, como Pedro, se reergueram e se tornaram pessoas melhores, a ponto de construir, por exemplo, o grande projeto de filantropia, de auxílio ao próximo, que foi a Casa do Caminho. Dois espíritos que se equivocaram, Judas e Pedro. Dois que se arrependeram, Judas e Pedro. Duas reações diferentes. Um deixou que o peso do remorso o esmagasse. O outro, apesar dos equívocos, apesar da dor que ele trazia interiormente, porque o Pedro negou Jesus, né? Ele se reergueu e se tornou a grande rocha, um grande exemplo que nós admiramos até os dias de hoje. E então Jesus, naquele momento sublime lá, apesar de doloroso da crucificação, se em um momento ele entrasse em contradição com um dos ensinamentos dele, talvez hoje nós não estivéssemos aqui falando dos seus ensinamentos, talvez nem estivéssemos aqui. Então é esse Jesus que na hora de ser entregue pelo discípulo traidor, ainda que bem intencionado,
o chama de amigo, que pede que Deus perdoe a nós que não sabíamos o que fazíamos naqueles dias ao crucificá-lo. Se esses exemplos em algum momento falhassem, se em algum momento um sinal mínimo que fosse, invalidaria essas mensagens. Mas, retornando ao que eu estava falando anteriormente, a mensagem de Jesus não acabou com Jesus. Porque logo em seguida nós vamos ter exemplos de grandes vultos, hoje grandes vultos, mas na época pessoas humildes, que se hoje nós falamos Pedro, Joana de Cusa, Estevão, para citar três, com essa grande veneração e essa grande admiração pelo exemplo que eles deram. Na época eles eram pessoas anônimas. Hoje ele é São Pedro, para alguns, para nós é o Pedro apóstolo, mas naquela época ele era um pescador humilde, ignorante, no sentido de poucos conhecimentos, no início até ignorante no sentido do trato com as pessoas, mas depois ele corrigiu isso. Pescador humilde, pessoa anônima, alguém que se naquele tempo ele estivesse passando ali na rua, a gente não passaria por ele, nem daria conta de quem era. Mas a mensagem de Jesus, além do grande exemplo de Jesus, também trouxe o grande exemplo dos seus seguidores. E se o nosso tema de hoje é reconciliação com adversários, nós já temos dois exemplos de Jesus, que pediu que o Pai nos perdoasse. E no caso do Judas, não entrou em contenda com ele, não criticou, mas o acolheu como amigo. Um amigo equivocado, sim, mas um amigo. Então aí nós já temos dois grandes exemplos. Porque de palavras belas, os livros de filosofia estão cheios de exemplos que arrastam, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Aí nós vamos carecer muitas vezes, mesmo daqueles que escrevem ou dizem belas palavras, de exemplos verdadeiros de moral elevada. E então nós temos entre os discípulos de Jesus, não necessariamente entre os 12, mas entre todos aqueles que seguiram Jesus, o grande exemplo de Joana de Cusa, que passou por uma situação dificílima. Aos pais e às mães aqui presentes, imagina o quanto por vezes não nos dói o coração quando nós vemos o nosso filho, a nossa filha, ser agredido, ainda que verbalmente, por uma outra pessoa. Aquilo ali machuca. Por vezes o sangue sobe e nós temos reações que às vezes nós nos surpreendemos. E aí aquele fato às vezes passa um tempo depois, mas nós continuamos com aquela sensação ruim daquele acontecimento nos nossos corações. E Joana de Cusa vai viver um momento muito pior, muito mais grave do que uma simples ofensa verbal a um filho. Porque o fato não ocorreu só com o filho, mas com ela também. E não foi uma ofensa, foi uma condenação infame pelo simples fato dela ser cristã. Pelo simples fato dela ser cristã. Ela foi condenada à morte da fogueira, ao lado do filho. Mas Joana era cristã. E não apenas o cristianismo, que deseja angariar adeptos ou recursos financeiros, ou parecer bonito para a sociedade. O cristianismo vivido em cada segundo da vida. Você deixou só dar um exemplo, você falou, perdoa. Nós estamos vendo isso nos dias de hoje.
Nós temos um exemplo muito claro aqui pertinho de nós, na Nicarágua. O presidente lá está perseguindo os cristãos. Estão perseguindo os padres. Na China é proibido falar de Deus. Na Rússia é proibido falar de Deus. Na China, quem falar em Deus, ele é preso. Olha só a situação que nós temos hoje. Nós temos exemplos claros, aqui agarrado em nós. Todo mundo está vendo. Passa na televisão, aquele presidente da Nicarágua perseguindo os cristãos, fechando igreja, queimando igreja, perseguindo padres. Olha que situação. Dia de hoje. Dias de hoje. E aí é o momento em que os cristãos são chamados ao verdadeiro testemunho. Só para contextualizar, às vezes as pessoas que vão nos assistir depois, e talvez não tenham acompanhado o raciocínio do nosso irmão, ele se refere às perseguições que nos dias de hoje, nos mais diversos países, são destinadas aos cristãos. Perseguições às vezes violentas. E aí os cristãos são chamados ao verdadeiro testemunho, que é o que nós vamos ver, por exemplo, no caso de Joana. Diante dos algozes, qual foi a postura dela? Ela estava com o corpo já em chamas. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu cozinho. E eventualmente eu dou uma queimadinha na mão, espino uma aguinha quente, um óleo, às vezes você esquece, né? Põe a mão na trilha, o trem incomoda um pouco, na verdade muito. Agora imagina você sendo queimado vivo, ao lado do filho. Por isso que eu usei o exemplo da ofensa ao filho, quanto que aquilo ali já nos dói. Você imagina uma situação dessa. Por causa da sua crença, que não é uma crença que prega o mal ou que faz o mal, pelo contrário, prega o amor. Porque talvez ela fosse adepta de uma seita que pregasse que deveríamos destruir, que deveríamos conquistar, que deveríamos fazer exércitos. Não obstante, isso não justifica o crime do assassinato, porque senão teríamos olho por olho, dente por dente. Mas ainda que ela fosse de um movimento que pregasse e praticasse o mal, mas não, ela era cristã, que prega o amor, a igualdade, a caridade, e foi condenada por isso. E da mesma forma que o nosso irmão falou ali, que tem sido igrejas queimadas, destruídas em alguns lugares por perseguição religiosa, no caso dela, era ela que estava sendo queimada, ao lado do filho. E o que ela faz? Diante da dor suprema, quando um dos romanos que estava executando a sentença, um dos soldados romanos que estava executando a sentença, ainda zomba da crença dela, e olha com um olhar de ironia e desprezo, um sorriso de sarcasmo, e fala: olha, cadê seu Cristo? Ele só soube te ensinar a morrer? E então ela vira para ele, talvez ele nem consiga escutar as palavras dela, porque ela já estava buscando as últimas energias que tinha no corpo, porque o corpo dela já estava em chamas, ela estava prestes a desencarnar. E ela balbucia as seguintes palavras: não, ele não apenas me ensinou a morrer, mas ele também me ensinou a te amar. Olha a reconciliação com o adversário. Aquele adversário talvez ainda iria levar séculos para entender o tamanho dos equívocos que ele cometeu. Mas ela estava se reconciliando. Porque nós não podemos impor ao próximo, porventura
porventura seja o nosso adversário, e todos nós, acredito, tenhamos algum adversário, porque se o Cristo, que era o exemplo, os tinha, talvez em maior ou menor grau nós também os tenhamos. Mas o importante é nós nos reconciliarmos com eles. O que não significa que eles vão se reconciliar conosco. E talvez nem seja prudente que eles se reconciliem por enquanto. Porque às vezes é uma pessoa que pode nos expor a um risco real. Vamos supor que o nosso adversário é um criminoso que nos fez algum mal, de alguma ordem. A convivência com ele não é desejável. Naquele momento não. Mas a reconciliação interior, essa eu posso fazer desde já. Porque às vezes falar, como é que eu vou me reconciliar com fulano? Ele não vai querer reconciliar comigo. Não, você reconcilia. Depois, no momento oportuno, porque por incrível que pareça, mas isso é da lei. Imagina nesse exato momento a pessoa que você mais detesta. Não precisa falar, não precisam se expor, mas só imagina. Por vezes dá até uma sensação desagradável. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que isso é normal. Porque nós não podemos, pelo menos não no nosso nível evolutivo, ter como inimigo a mesma alegria que nós temos quando nós pensamos no amigo. E inimigo é o adversário. Então talvez agora você sinta até uma sensação ruim, algo esquisito. Essa pessoa um dia vai ser seu grande amigo, sua grande amiga. Porque é da lei que nós todos vamos nos tornar espíritos bons, espíritos superiores, espíritos puros. Então mesmo esse pior dos piores, na sua concepção, que talvez nem seja tão ruim assim, você não aguenta nem pensar nele, um dia vai ser uma pessoa querida do seu coração. Quanto tempo? Não sei. Talvez agora nem seja o momento oportuno que ele precisa mudar, ou ela precisa mudar algumas atitudes. Como eu dei, por exemplo, o caso de uma pessoa que é criminosa. Eu até gosto de brincar, né? Que eu, fazendo uma analogia com o reino animal, eu adoro os leões. São seres muito bonitos, são animais muito bonitos, com um porte bonito, aquela juba, aquela postura dele, um verdadeiro rei. Mas por que é essa alcunha? Da tradição popular, que é o rei dos animais. Gosto muito dos leões, mas não vou convidar ele para almoçar lá em casa hoje, nem dia nenhum, porque a chance de eu ser um almoço é imensa. Ou seja, eu gosto muito dos leões, eles lá, eu aqui, de preferência na natureza, não em cativeiro. Mas não nós dois dividindo a mesma cela ou a mesma casa. Então, eventualmente, em certas circunstâncias, você gostar, ou você perdoar, ou você amar o inimigo, não significa você dar para ele uma confiança que ele ainda não merece. Então, saibamos discernir. Mas essa reconciliação interior, que é um processo árduo, de dias, meses, anos, por vezes séculos, sim, séculos, porque nós encarnamos, tem que começar no nosso coração em algum momento. Em algum momento. Então, olha o exemplo da reconciliação com o adversário. E esse exemplo, que nós não tivemos conhecimento pelos livros de história, só vieram a nós posteriormente, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, está no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Quem quiser acompanhar a história nos mínimos detalhes, está lá no capítulo 15, se eu não me engano, um capítulo curtinho. O nome é Joana de Cruz, não é difícil de achar. Quem quiser saber a história com os detalhes, lá
na crônica do Humberto de Campos. E essas histórias são as que inspiram. Mas mesmo as que não chegaram pela via mediúnica, que chegaram até nós pelos livros de história mesmo, nos contam dos grandes mártires cristãos, que talvez nós os tenhamos nos dias de hoje, como nosso amigo Benedito. Mas o que construiu a grandeza do cristianismo não foi a revolta dos cristãos. Foi o fato deles viverem até a última lágrima, até a última gota de sangue, até o último suspiro de dor, o que Jesus pregou. Se os cristãos, imagino eu, tivessem distorcido a mensagem do Cristo e se tornado revolucionários que lutassem contra aqueles que lutavam contra eles, talvez o cristianismo tivesse morrido naqueles dias, porque não seria difícil para nós tomarmos raiva de um grupo violento. Então, consequentemente, a violência que eles estariam exercendo em nome de Jesus faria com que não demorasse muito, maculasse a imagem do próprio Cristo, apesar de todo o exemplo que ele deu. Mas foram estes exemplos vivos dos cristãos sendo levados aos circos romanos, que eram as grandes arenas onde eles realizavam as lutas de gladiadores, e onde cristãos eram condenados pelo simples fato de acreditarem em Jesus a serem devorados por feras. Os que se encontravam com saúde mais debilitada eram feitos de tochas humanas para iluminar os festivais. O exemplo deles de resignação, de paciência e de confiança na vida futura, da confiança de que eles são espíritos imortais, ainda que sequer existisse o espiritismo naquela época, só viria mais de 1500 anos depois. 1800, se você contar a vida de Cristo, mas a perseguição se estendeu pelos séculos seguintes. Então estes exemplos é que falam alto. Então o convite para nós, quando o próprio Cristo nos pede para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, é que nós sigamos o exemplo dele, porque é este exemplo que vai nos dar autoridade espiritual e que vai atrair mais pessoas dessa crença tão bela. Porque quanto mais mártires morriam, mais o cristianismo ganhava admiração. Que crença é essa que leva tanta coragem àqueles que são perseguidos, a tal ponto que eles aceitam o suplício cantando? Não obstante, não significa que eles não estivessem apavorados com aquela situação. Quando a gente lê, particularmente, a literatura espírita, nós vemos nos cristãos, apesar da confiança, um momento de dor, um momento de aflição. Mas não significa que eles estavam descrentes da proteção do Cristo. Tribulados, sim, mas não abandonados. Então esses exemplos é que chegam até o dia de hoje. E aí vocês podem estar pensando: ah, mas eu estou de boa, estou tranquilo, estou favorável, ninguém vai estar querendo me queimar na fogueira, ninguém está querendo me jogar no circo para eu ser devorado pelos leões, essa fase já passou. Ou nem tanto, mas pelo menos aqui nós estamos relativamente tranquilos. Mas e as fogueiras invisíveis dos
dos nossos padecimentos interiores. Como que nós temos reagido a essas fogueiras? Talvez o nosso adversário não queira nos condenar à fogueira ou aos leões, mas ele tenha nos ofendido, e por uma coisa muito menor, nós ainda não conseguimos colocar esse ensinamento em prática, do perdão, porque a reconciliação com o adversário é perdão, é amar os inimigos. Então talvez, eu não vou dizer talvez não, com certeza a nossa fogueira é outra, mas nem por isso ela deixa de incomodar. E gente, se outras pessoas já deram exemplos tão grandes, por que não nós, a partir de hoje, quem sabe, falar, essa é minha fogueira, mas eu vou perdoar meu algoz? Lembrando que perdoar não significa dar a confiança imerecida. Mas o perdão ele tem que ser incondicional. No final, porque ele é um processo. Que a primeira pessoa que nós temos que nos reconciliar é conosco mesmo. Mais ou menos. Porque é um processo paralelo. Porque muitas vezes nós podemos nos vestir naquela ideia de que eu não posso amar ao próximo porque eu ainda não me amo. E aí nós agradavelmente nos isentamos do dever de amar o próximo. O caminho é paralelo. Eu tenho que aprender a perdoar ao próximo e a mim mesmo. Mas quando eu coloco a condição de eu perdoar a mim mesmo, de eu amar a mim mesmo, como uma condição necessária para que eu passe para o próximo passo, eu estou, às vezes, com até uma satisfação interior, que eu me isento da obrigação. Não, estou de boa, perdoar não preciso não, deixa eu me perdoar primeiro. Pois é, mas o próprio Chico falou, as guerras começam com intimação. Sim, inclusive a guerra do perdão ao próximo. As guerras começam bem demais. Assim como a nós mesmos. Então essa é uma guerra interior que nós temos que travar. É a única guerra boa de ser travada. Desde que nós não nos enveredemos pelo caminho da depressão, da autodepreciação, da baixa estima. Mas esse é um bom combate que vale ser combatido. É nós combatermos essa nossa tendência ainda de não conseguirmos perdoar, de não conseguir amar, nem ao próximo, nem a nós mesmos. E é um processo. É um processo. Tanto é um processo que no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, num trecho, que de memória eu não vou recordar exatamente onde fica, talvez alguém lembre aí e possa me auxiliar, ele fala o seguinte: olha, aquele que o trecho é pecados com pensamento, tá? Ele fala o seguinte: aquele que faz o mal está no nível de evolução. Aquele que fala o mal, mas não faz, já está um bocadinho melhor. Aquele que só pensa está melhor ainda, mas ainda está errado. Por quê? Porque ele está pecando ainda. Mas ainda que ele esteja pecando, ele já está bem melhor do que aquele que, além de pensar mal, falar mal, age no mal. Aquele que pensa mal e fala no mal, mas não age, já melhorou. Aquele que só pensa, mas já se contém para falar do mal, ou pregar o mal, ou incentivar o mal, já está melhor. E obviamente, aquele que nem sequer pensa no mal, já tem um progresso feito. Então, quando ele fala, quando Kardec, não sei se isso é de Allan Kardec ou se é a Instrução dos Espíritos, pecados por pensamento. Quando ele fala em
nesse processo, ele está falando de uma evolução gradativa. Então nós não podemos imaginar que se nós hoje ainda fazemos o mal, e eventualmente nós fazemos o mal em algumas situações, nós não vamos de uma hora para outra sequer pensar no mal. Mas se a gente achar que só quando a gente chegar aqui, fica muito longe. Talvez fazer menos mal já seja um bom caminho para começar. E isso vale para os nossos pecados por pensamento, vale para as nossas ações, vale para o nosso amar os inimigos, vale para a reconciliação com os inimigos, com os adversários, vale por amar ao próximo, vale por amar a nós mesmos, ao perdoarmos a nós mesmos. Existem coisas em mim que eu ainda não perdoei. E quem estiver lendo o meu pensamento nesse momento, espero que ninguém, se estiver lendo, por favor, guarde segredo, vai saber o que eu estou pensando agora que eu fiz e que eu não me perdoo por isso. Mas já me culpo menos que antes e estou feliz por isso. E sei que um dia eu sequer vou ficar tão magoado e tão abatido quando eu lembro desse acontecimento. Mas é um processo. Então essa consciência do processo nos ajuda muito. Porque aí nós sabemos que aquilo, nós olhamos, ao invés de olharmos muito longe, ficarmos frustrados porque está muito longe, nós falamos, não, está longe, mas eu tenho um prazo próximo, que está fácil de eu chegar, então eu vou por esse, ou não, para chegar aqui, tem o próximo, vai assustar o outro lado. Essa ideia do processo. Então a reconciliação com os adversários é isso. É nós começarmos a dar esse primeiro passo. Às vezes está difícil eu perdoar alguém. Eu falo, olha, hoje é domingo de manhã, eu estou lá na casa espírita. O ambiente lá está tão tranquilo, a espiritualidade está aqui, eu não vejo mais sem questão. Quem vê talvez esteja vendo eles aqui, né, nos ajudando. Vou olhar para aquela pessoa. Aí você sente até o santo. Não, vou olhar para aquela pessoa. Aí você pega, nossa, que Jesus abençoou fulano. E que perdoa pelo que eu fiz com ele. Eu perdoo ele pelo que eu fiz. Tá? Aí você manda aquela oração. Aí na hora que você sai lá fora e você chega em casa, chega no serviço, ou chega onde quer que seja, você lembra do fulano, vem aquela raiva de novo. Mas aqui você já orou por ele. Já deu um passo. Então fala assim, ó, não consigo perdoar fulano, não aguento nem lembrar, ouvir o nome dele, não consigo olhar para a cara dele. Mas chegando lá no Piramide, você vai fazer uma oraçãozinha por ele, que lá eu estou mais tranquilo, eu consigo. Ou seja, me passo. Quando você assustar, daqui a uns 200 ou 300 anos, talvez menos, não sejamos pessimistas, você já foi capaz de perdoá-lo. E se nesse processo ele ainda tiver evoluído, talvez você seja até amigos e amigas. Aí daqui a 200, 300 anos, vocês estão lá no manhã de domingo, fazendo a campanha do quilo, distribuindo a cesta básica, aplicando o passe junto lá. Você está lá do lado da cabeça, nossa, eu gosto tanto de fulano, aquele é seu limite, 200 anos atrás, você reconciliou com ele. Mas não foi da noite para o dia, foi um processo. Até pais e filhos. Sim, pais e filhos, mas não é aqueles pais e filhos que se odeiam, não é aqueles que se amam. Meu tesouro. Como é que vai dar? Umas coisinhas tão bonitinhas do pai. É um processo que talvez começou há milênios, mas que foi um passo de cada vez até chegar onde chegou. E da mesma forma o de hoje, dando um passo de cada vez agora, você vai chegar. E isso é fato, gente. Está na lei. Não adianta você revoltar. Todos nós, um dia, seremos espíritos bons, superiores, puros. Inclusive ele ou ela que você está pensando em agora. Ah, mas fulano não vai ser espírito puro, não. Vai. Se você ficar esperto, talvez antes de você. O que não tem problema é que a gente não é uma competição. Não uma competição exterior, é uma competição interior, como o nosso amigo lembrou ali da frase do Chico. Mas é fato.
nós vemos pessoas hoje que nós mentalizamos nela a figura do pior que existe. Ela vai ser uma pessoa boa que nós vamos admirar. Eu fico imaginando aquele judeu que teve o filho sequestrado pelo senador Publio Lemos, que é o nosso Emmanuel, uma encarnação há 2000 anos atrás lá em Roma. Então ele devia detestar. Não precisa imaginar, não, o livro conta. Ele detestava tanto que ele armou uma emboscada e cegou o senador, que hoje é o nosso. Hoje nós admiramos como o nosso querido Emmanuel. Mas se nós estivéssemos convivendo com ele naquela época e soubéssemos daquele caso, nós falar, esse cara não vale nada. Senador roubando, orgulhoso, que pegou o filho lá do outro, por causa do incidente que aconteceu lá das pedradas, que pegou o carinho lá, não, é você, prendeu, tá? E queria mandar para ser escravizado. Olha só, a gente olharia para esse senador e falaria, nossa, que figura detestável. Marido aí feio, né? Quando ele foi Raptou o menino dele, né? Quando raptou o menino dele, falou, bem feito, mereceu. Prender. Quando ele ficou cego, bem feito, merecia passar por isso. Quando ele morreu lá na cinza do vulcão, falava, bem feito. Tá? Talvez se nós estivéssemos naquela época. E hoje nós admiramos, temos uma gratidão por ele. Hoje a gente admira e ainda pensa assim, né? Nossa, por causa de uma palavrinha, né? Ele viveu toda essa história de dor, não era só ele falar assim que o pai do rapazinho que jogou a pedra, que nem machucou ninguém, né? Quando o pai foi pedir misericórdia, né? Era só ele falar assim. Teria nem um livro, né, escrito desse jeito, não. Se uma notícia dessa saísse hoje nos jornais, nós não revoltaríamos contra essa pessoa. E hoje nós o admiramos, não sem razão. E aí cabe, já que nós estamos falando de reconciliação com os adversários, um raciocínio reverso. Quem que são as pessoas que hoje são os nossos senadores orgulhosos, os nossos públicos Lentulus. Meu latim ainda meio enferrujado, tem muito tempo que eu não encabo. Escrever hoje em dia. Esse livro a gente leu com uma visão, porque a gente sabia que era do Emmanuel. Se o livro chegasse para a gente na doutrina espírita, sem saber que era um benfeitor que hoje estava trabalhando para Jesus, a gente ia julgar ali. Porque a hora que você lê, sabendo ou não sabendo, você ainda julga. Julga e condena. Então o que são esses nossos públios de hoje? Não significa dar confiança não merecida. Isso não é reconciliar. Mas significa nós começarmos a estender o nosso olhar, do olhar material para o olhar espiritual com os nossos adversários. Talvez este que eu deteste, que eu fale mal hoje, e talvez não ser uma razão lógica do ponto de vista material, vai ser o benfeitor de amanhã. Então, não dando uma confiança imerecida, mas buscando dentro da nossa possibilidade envolver esta pessoa em amor, rogando ao Pai que o quanto antes ela deixe o caminho equivocado para diminuir as dores futuras e o mais breve possível também se tornar um nosso companheiro na jornada. Porque mesmo este, que talvez nós estejamos pensando, ou esta, que talvez nós estejamos pensando, um dia vai ser o nosso companheiro de jornada. Vai ser aquele amigo da fraternidade, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, aquele amigo que você tem uma afinidade com ele, você não sabe de onde que veio. Então busquemos treinar os nossos olhares, como Jesus fez com Emmanuel naquela época. Ele não via o senador equivocado, mas ele viu o grande espírito que ele se tornaria um dia.
Ele vê em cada um de nós o grande espírito que nós seremos um dia. Já pensou um dia a fraternidade com o seu nome? Benfeitor espiritual, eu. Vai acontecer, pode acontecer. Ainda que os grandes espíritos não façam questão de homenagens, porque eles são humildes, mas eles também se permitem que nós expressemos a nossa admiração por eles através dessas homenagens. Então vamos treinar o nosso olhar espiritual. Vamos ver no outro alguém equivocado, mas que nós já estamos começando a aprender a amar. Porque nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo é diferente do comportamento do mundo que condena, que xinga, que critica, que ofende, que briga, que às vezes até mata. E é simples, né? É simples. É tão simples que depende só de nós. E no livro Maria de Nazaré, ela explica: nós temos tudo para ser felizes. Tudo, né? Tudo ao nosso alcance. Só depende de nós. Depende de nós. Então, fica aí o convite para todos nós de expandirmos o nosso olhar de amor, o nosso olhar de espíritos, já treinando inclusive os mentores que nós vamos ser no dia, começando desde já dentro das nossas possibilidades, respeitando o processo, a nossa reconciliação com os nossos adversários. Que a paz do Cristo permaneça conosco e que nós possamos, da melhor maneira possível, levar as boas energias desta manhã para os nossos lares, em nossos corações, para o nosso trabalho, para onde quer que nós estejamos. Gratidão a todos e até uma nova oportunidade, se Deus assim permitir. Muita paz. É muito bom mesmo a gente refletir, né? Porque esse instante que a gente está aqui, ali o cérebro aqui dentro da cabeça da gente, tem um filme passando, tem um filme, né? Um filme é fantástico, é como se fosse uma aula que ali está, muita coisa está servindo para a gente. E nós não podemos esquecer que aqui dentro é uma doutrina. Isso. Aí é o que nós estamos aprendendo. Isso. Agora nós temos que evangelizar. Exato. Que é da porta para fora. Isso. E da porta para dentro colocando é em fácil. prática. Colocando em prática. Ficamos em prática. Ficamos só na doutrina. Né? Partimos para a evangelização. Exatamente. E essa importância, né? Eu assisti uma palestra essa semana que passou, e o palestrante estava falando da comunhão, da união. É um neurocientista e ele estava dizendo o seguinte: no 2.000, 3 milhões de anos atrás, existiam células só indivíduos unicelulares. E por mudanças no planeta, por mudanças, elas tiveram que se unirem para sobreviver. Aí ele vem trazendo no passar do tempo da história essa necessidade de união que nós temos. Jesus deixou bem claro: nós viemos para servir. Ele provou isso para a gente. E quando a gente faz isso, o agradecimento é muito maior para o nosso próprio coração. Bem, a gente vai acabando, terminando, e aqui tem as nossas campanhas, o culto cristão no lar. A gente está falando isso toda semana, né? Esse culto cristão no lar tem apoio aqui da casa, para quem quiser implantar o culto cristão no lar, né? Para quem precisar de um impulso inicial, de uma orientação, aqui na casa tem, no site tem, no site da Fraternidade tem, visita lares enfermos, a casa tem essa equipe de tarefeiros que vem aqui dedicar esse trabalho, de doar de coração, voluntariamente, em prol de aprender também, porque tudo é aprendizado, né? Tem o convite da nossa evangelização infantil, para que tragam os jovens, tragam as crianças para essa participação,
Enfim, são esses os convites. Eu friso que quando a gente gravar o site da FEIM, feim.org, e Fraternidade Espírita Irmão Miramês no YouTube, a gente vai ter mais acesso, porque quando você lembrar, tiver uma dúvida dentro de casa, foi ali, digitou, ali tem as informações, ali a gente está deixando de uma forma mais clara, mais evidente, tudo que se passa aqui. No mais agora, é só agradecer essa imensa oportunidade, única, que a gente teve, e que a gente pede a Nossa Senhora, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que faça, que nos ajude a repeti-la, muitas vezes ainda, que a gente possa estar aqui nos dias vindouros, que a gente possa, dentro dos nossos lares, continuar os estudos, continuar a compreensão e praticar, porque quando a gente pratica, automaticamente o primeiro que aprende somos nós mesmos. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Caminhe conosco até nossos lares, até nossos trabalhos, em todos os cantos que formos. Ajude-nos com teu manto de amor, protegendo-nos de todo mal e ajudando-nos a levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em todo cantinho que a gente é. Muito obrigado a todos, uma boa semana. Agora iniciaremos o passe, então todos estão convidados.